Boa noite. Eu hoje vou falar sobre manufatura aditiva via impressão 3D, a ciência que mudou a forma de transformar o mundo. Eu sou o professor Felipe Wildt e estou falando na Semana de Tecnologia da FATEC de Bauru. Um rápido sumário, a evolução dos métodos de fabricação e a brilhante ideia do Chuck Hull, processos de construção 3D que são responsáveis pela transformação da manufatura no mundo, impressão 3D mecânica, sólido, líquido e Bohr, protótipos e peças funcionais, construindo peças de metal nunca imaginadas, inovações proporcionadas pela tecnologia 3D e imprimindo partes humanas e órgãos. Depois a gente fala das perspectivas futuras. Evolução dos métodos de fabricação. O ser humano ele é muito criativo e sempre fez parte do seu desenvolvimento a construção de objetos, ferramentas, entre outros. Isso desde a época pré-histórica. Então não é diferente a gente continuar o nosso desenvolvimento, tendo novas formas de manufatura. Existem basicamente 4 formas de manufatura e uma delas é uma fusão de duas, basicamente. A subtrativa, que é a mais comum, que foi a que a gente desenvolveu primeiro, a gente extrai material para criar uma peça, Depois veio a formativa, ou seja, a gente, com a subtrativa, a gente constrói um molde e injeta algum tipo de material, que depois vai se solidificar, para poder criar um outro tipo de peça, Então essa é a formativa. A mais nova é a aditiva, no qual a gente acrescenta material para formar uma peça. Existem várias técnicas de manufatura aditiva. Aqui a gente vai falar mais especificamente da impressão em 3D. Então a gente está vendo aqui camada por camada sendo construída sempre a mesma peça. Existe então a híbrida, que é uma junção da manufatura aditiva com acabamento superficial da manufatura subtrativa. Uma coisa importante que precisa ficar na mente de vocês é o seguinte: a impressão 3D é uma técnica de manufatura aditiva. Então a impressão 3D é a manufatura aditiva, mas a manufatura aditiva não necessariamente é só a impressão 3D. Aqui a gente tem uma animação mostrando a construção dessa flor, camada por camada. Então a impressora vai colocando material na cor que você quer, suporte, construindo camada por camada. Quem teve essa brilhante ideia de construir através de impressão 3D foi Chuck Hull. Chuck Hull ele pensou numa forma de fazer isso com uma máquina e uma técnica chamada estereolitografia, que usava laser, isso em 1984, para polimerizar camada por camada, construindo uma peça e solidificando ela para ela poder ficar no formato 3D em uma peça física. Então aqui está o processo do Chuck. Então vocês estão vendo uma animaçãozinha mostrando uma esfera toda furada sendo construída em estereolitografia, e aqui do lado vocês estão vendo como que é o processo. Então você tem um laser, um controle de lentes através de espelhos galvanométricos para poder fazer camada por camada no plano X, Y, e depois a plataforma sobe a fatia, ou seja, sobe um pedaço em Z, para construir a outra parte, e o laser vai construindo cada uma das partes. Aqui a plataforma tanto pode descer para a construção quanto subir, e aí depende da técnica que está sendo utilizada. Processo de construção 3D, ele é responsável pela transformação da manufatura no mundo, tendo em vista que a gente percebe a quantidade de novos objetos e peças que podem ser confeccionados através dessa técnica. Bom, o processo de construção em 3D ele é simples. A gente usa primeiro um desenho em CAD. O desenho em CAD é transformado em um arquivo STL ou OBJ. Depois ele é fatiado através de um código específico, muito similar ao que a gente usa para CNC, para que as peças possam ser interpretadas fatia por fatia no eixo Z. E o eixo X e Y, todas as coordenadas para a fabricação da peça. Depois ela é enviada para uma impressora 3D que vai executar o trabalho de construção. Após o trabalho de construção, a gente tem um objeto físico, real, que pode ser manipulado para que você possa, inclusive, usar esse objeto
a fim de que você consiga interpretar se ele está da forma que você consegue, por exemplo, utilizar, né, usando como um protótipo ou mesmo um protótipo funcional, né? Os desenhos virtuais no computador, né, estão na parte de cima, e depois aqui na parte de baixo a manufatura real, né? Ou seja, a fabricação mesmo. Tem algumas geometrias diferentes para cada tipo de máquina em 3D, né? Principalmente relacionado à estrutura de colocação dos motores e o deslocamento x, y, z. Então aqui a gente tem a cartesiana, que é a mais tradicional, principalmente para impressoras em plástico, né? Então a gente tem o Z na posição correta, né, que é tradicional, e o X e o Y, né? A gente tem a polar, ou seja, o X ele é polar, ou seja, ele é uma circunferência, né? O Z ainda é subindo e o Y se desloca, né, nesse sentido. E temos também a delta, né? E a delta é interessante porque a delta ela tem os 3 eixos, né, subindo ou descendo, e aí conforme você sobe ou desce, você consegue realizar a construção de peças, inclusive peças esféricas muito bem feitas, né? Existem algumas impressoras Delta que usam inclusive cerâmica para construção. Uma coisa importante na impressão 3D, seja qual for a máquina, é saber, ou a técnica, é saber qual é o volume da impressão 3D. Então aqui a gente está vendo que o volume, né, essa imagem, esse cubo em azul, é muito menor do que o tamanho da impressora. Tendo em vista que o tamanho da impressora tem relação com sistemas de controle, motores, né? Então é muito importante você ter a noção, né, do volume de impressão que cada uma das máquinas de impressão 3D permite. Uma máquina de impressão 3D tradicional, a FDM, que faz impressão através de plástico, ela tem características dessa natureza. Então a gente tem um programa de controle, um computador, que vai enviar uma informação para a central de controle. Essa central de controle, ela é responsável pelos movimentos de X, Y e Z, né? A gente tem 2 Zs para manter esse braço sempre reto, né? E ainda um motor que faz com que a extrusora empurre o plástico para ele ser derretido, né, sobre uma mesa. A mesa tanto pode ser aquecida ou não, e isso vai depender do tipo de plástico que está sendo utilizado. Muitas impressoras também permitem entrar com um cartão SD, né, e informações direto em um painel. Essa é a parte fundamental de uma impressora 3D, né, em plástico, FDM, né? É o que a gente chama de extrusora. Então a extrusora, na verdade, é uma composição de várias partes, né, que fica instalado, né, na cabeça, né, de impressão para você poder fazer a peça. Basicamente a gente tem um motor de passo, tá, tradicional. A gente tem um local para colocar o tracionador, ou seja, o fio de plástico entra aqui e o tracionador puxa ele. A gente tem um dissipador térmico, né, para tirar o calor desse tracionador para que não derreta o plástico enquanto ele está no processo só de caminhar até a resistência de aquecimento. Um ventilador que extrai o calor do dissipador e assim extrai também o calor do tracionador e do motor de passo. O plástico entra até caminhando, vocês estão vendo aqui, né, roscado, é a garganta que a gente chama, né, da impressora. Na garganta, na parte interna tem um teflon que escorrega o plástico, quase sempre ABS ou mesmo PLA. Né? E esse plástico, então, depois que passa pela garganta, ele passa por um processo de aquecimento resistivo, né, que vai fazer com que ele derreta. E como ele está sendo empurrado, ele derrete, né, no bico da extrusora, né, no que vai formar um fio já derretido com um tamanho menor do que entrou, né? Geralmente ele entra com 1,75 milímetros e sai aqui, né, com 0,4, 0,3 milímetros, dependendo do bico extrusor. A gente tem como partes, né, a resistência elétrica, né, que vocês estão vendo que fica inserida aqui dentro, a própria garganta, né, o que a gente chama de bloco de aquecimento, que é de alumínio. O bico extrusor que você substitui ou coloca com tamanhos diferentes, né? Um sensor de temperatura que controla, né, o PID do sistema, que fica mantendo o tempo todo na temperatura que você escolheu. E aqui, como eles são inseridos no bloco, né? Então a gente tem a garganta, né, o bloco de aquecimento, o bico, aí a gente insere o sensor e insere a resistência elétrica.
Como é que funciona então? A gente tem um fio de plástico, né? Lembra? 1,75, ele é inserido por dentro da garganta, empurrado pelo motor de passo, né? E o motor de passo, né, vai fazer com que ele chegue até a parte extrusora que está quente, né? Então a garganta ela continua na temperatura normal, o plástico vai encostar na parte quente da resistência elétrica e vai para o bico extrusor onde ele é conformado, derretido, né, para que ele se transforme num plástico com uma espessura bem menor, né, geralmente diâmetros da ordem de 3, né, ali está 3,35 até 4 milímetros. Aqui então vocês estão vendo, esse aqui é o fio de 1,75 e aqui é 0,4 milímetros. Vocês estão vendo, já está derretendo, né? Ele está saindo derretido aqui, aqui ele está sólido, né? Tem uma coisa interessante que a gente precisa lembrar e ficar atento, que é o fatiamento, né? Então o que é o fatiamento? O fatiamento, na verdade, é uma forma de você fazer camada por camada, mas quando você precisa fazer camada por camadas muito pequenas, isso implica na qualidade, ou seja, uma camada pequena faz com que a qualidade seja boa. Então o que vocês estão vendo aqui é uma figura com 4 sapos, né? O primeiro sapo, se vocês olharem nesse detalhe, não dá para ver as camadas, né? Muito fininhas, né? Mesmo aqui no detalhe do olho, coisa parecida. Agora aqui, nesse caso, você já começa a ver as camadas que estão sendo impressas, né, nessa peça. E aqui a mesma coisa, e fica muito mais visível nessa quarta figura que a gente vê, né, que realmente elas estão bem aparentes, né? Então, na primeira figura, foi utilizada uma espessura de camada por camada de 0,05 milímetros, usando o plástico de 1,75 milímetros. Demorou 3 horas e 41 minutos. Quando eu mudo, né, o detalhe, ou seja, em vez de 0,5 milímetros, eu estou fazendo com 0,1 milímetro, foi para 1 hora e 56, você vê que já diminuiu bastante, né? E é claro, quanto mais rápido eu fizer, 57 milímetros, e mudar, obviamente, a minha relação, né, de detalhe, eu vou percebendo que a peça não fica tão bem feita, mas o tempo de fabricação cai muito. Então de 3 horas e 41 minutos para 39 minutos é quase 3 horas de diferença. Então dependendo da qualidade que você precisa da peça, o tempo de fabricação em uma impressora 3D pode ser rápido ou lento. Aqui a gente tem três peças fabricadas, né? É uma quilha, né? Então vocês podem perceber, essa aqui tem 200 microns, demorou 40 minutos. A gente vê nitidamente cada camada que foi feita aqui, né? Aqui você já percebe que a camada melhorou bastante, né? 100 microns, né? 1 hora e 16 minutos. Se eu melhorar um pouquinho mais, 50 microns, deu 1 hora e 35 minutos, mas você vê que a camada é quase invisível, né? A peça fica muito bem feita. Área de ocupação interna. A área de ocupação interna é um parâmetro importante. Por quê? Em impressão 3D, a gente não precisa fazer a peça sólida, 100% ocupada internamente. A gente decide qual é a melhor ocupação para cada peça, ou seja, isso tem alívio de massa, né? Então, esse alívio de massa é bom em 2 sentidos. Ela fica mais leve e ela pode ficar mais barata, dependendo do material que você está utilizando. Esses são os principais parâmetros, principalmente em plásticos, tá? Então, a ocupação interna, que a gente acabou de comentar, então aqui tem de 10% a 100%. As camadas, né, a qualidade do acabamento externo que a gente viu no sapo, né, e o tempo de fabricação. Então, aqui a gente tem 3 peças, o acabamento melhor, de ponto 1, ponto 2 e ponto 3. E o tempo que demorou cada uma delas. Então, ponto 3 demorou 8 minutos, 11, né, e a melhor ficou em 23 minutos. A espessura da parede, né, um parâmetro também importante. A gente pode ter 2 espessuras, 3, né, 15, vai depender de quão resistente você quer cada parede da sua peça, né, e isso é definido, obviamente, em projeto. Impressão 3D mecânica, sólido, líquido e pó. Né, então a gente vai ver que a impressão em sólido, né, em plástico e outros materiais, né, tem características de permitir que a gente, inclusive, vocês estão vendo aqui, coloque suportes, né, para que a peça possa ficar com um acabamento melhor. A gente pode construir em várias cores de plástico, né, e montar elas para serem funcionais, né, por exemplo, aqui é uma turbina. Né. Aqui é uma peça, é um giroscópio, né, mas de enfeite, né, também é bem sofisticado porque você já imprime ele de uma vez só, a peça inteira, e depois só quebra
os lacres aqui e ela fica completamente funcional, fabricada sem ter que ser montada. Aqui tem uma impressão em líquido, né, estereolitografia, vocês estão vendo o laserzinho acendendo em cada um desses pontos, né, que é para fabricar cada camada. Então ele vai dando a volta, fabricando uma camada e vai extraindo a peça. Aqui uma impressão em resina, né, é um feto, né, um nenenzinho ainda que ainda está na barriga da mãe. Isso é realizado através do ultrassom, transformado em STL e impresso em 3D para virar um presente para os pais, né? Em líquido, quase sempre pastoso, uma característica interessante é a fabricação, né, em concreto, como vocês estão vendo aqui, né? Dá para fabricar N tipos de objetos, né, paredes, uma casa inteira, né? Aqui usado por arquitetos, então foi uma parede confeccionada em concreto através de impressão 3D, né, para que ficasse só como enfeite, né, num quarto. Aqui é a construção de partes de uma casa, né, como se fosse um pré-fabricado. E aqui fabricando a casa inteira de uma vez só, né? Essa aqui, eu acho, se eu não me engano, foi a maior casa construída até hoje, né? Vocês veem nas notícias, cada dia eles mostram uma casa feita em 24 horas, tudo feito através de impressão 3D em concreto. Essa foi uma das primeiras propostas de máquina, né, para impressão 3D, então um pórtico, né, que vai construindo camada por camada, depois coloca os suportes de janela, etc., né, no momento em que é possível, né. Também é líquido pastoso, né, a gente fala de chocolate, né, existem alimentos, mas o chocolate é bem interessante, né, então a gente pode fazer enfeites de chocolate, fotografias, né, coisas bem sofisticadas, né, para confeiteiros, como essa flor, né, então a gente tem aqui uma rosa de chocolate, né, que é entregue aos convidados. Aqui tem um teste de uma pizza, então a massa foi feita em impressão 3D, assim como o molho é colocado, né, o queijo, e depois vai para o forno, né. E aqui tem uma coisa bem legal que foi um pão que foi construído, né, no formato de um sapato para fazer um sanduíche, né, bem diferente, né. A impressão em pó quase sempre depende da qualidade do pó e quase sempre a gente utiliza metais, né, a menos quando a gente vai usar algumas resinas também que são em pó. Mas os metais acho que estão absorvendo a maior parte agora do nosso desenvolvimento. Então aqui é resina, né? Então a gente tem uma resina que é uma arcada dentária, né? Também feita em pó, e aqui em pó, né, metal, né? Então é um molde para um tipo de armação de óculos. Protótipos e peças funcionais, né? E essa é uma parte muito interessante, né? Então com protótipos e peças funcionais a gente tem aparelhos que podem ser construídos e testados, e depois, se isso dá certo, né, você pode transformar isso já no produto. Aqui um painel de automóvel, se vocês perceberem, a maioria dos detalhes permaneceu, pouca coisa foi modificada para que esse automóvel utilizasse esse painel. E aqui um pedaço de um veículo, né, onde a gente tem a inserção de uma lente de farol, para verificar se ela está sendo inserida e está ficando no formato correto, em um protótipo feito em impressão 3D. Construindo peças de metal nunca imaginadas, essa é uma parte muito interessante, porque a gente sabe que a manufatura aditiva permite fazer coisas que a manufatura subtrativa não permite, então a gente consegue elaborar coisas muito diferentes, projetos muito diferentes, né? Então aqui tem uma impressão 3D em metal, né? Está construindo uma peça, vocês estão vendo que é uma peça circular, né? Ela tem características interessantes porque o que vocês estão vendo aqui, o bico da extrusora, tem a inserção de pó, gás, né? Tudo para que a gente consiga fazer a colocação de material, né? Cada vez que esse bico extrusor passa por essa região. Aqui a colocação, né, de uma única camada, então você está fazendo camada por camada, bem pertinho uma da outra, né, através do mesmo processo. Aqui é metal, né, então ele vai fazendo cada uma das camadas até terminar a peça. A qualidade do pó metálico é muito importante, então vocês estão vendo que aqui tem vários grãos redondinhos, né, ele é bem pequenininho, aqui tem um pedacinho, né, que está quebrado, mas a qualidade depende se os grãos estão bem redondinhos e é um pó muito fino. Quanto mais fino, melhor é para você construir as peças através de impressão 3D em metal. Aqui uma peça bem sofisticada em impressão 3D em metal, que é quase impossível realizar isso numa manufatura subtrativa.
Tá? Essa aqui é impossível realizar numa manufatura subtrativa. Tá? Então a gente vê que tem peças que só serão fabricadas se forem feitas em manufatura aditiva. É claro que isso não descarta nenhuma outra das manufaturas, elas trabalham todas em conjunto. Aqui está um desenho interessante, a gente aqui tem uma peça original em manufatura subtrativa. E aí a gente consegue fazer uma análise, né, para redução de massa e encontrar só as regiões onde realmente tem esforço mecânico. E construir uma peça, desenhar, né, ela, através, né, de redução de massa para que ela fique com a mesma resistência mecânica, mas menos massa e assim mais barata. Essa é uma tubeira de foguete da NASA, ela foi construída, né, para testes junto com a Relative Space, né, que tem suas impressoras, né, 3D em metal, né, nesse formato. Então são máquinas grandes, braços robóticos que constroem, né, as peças junto com a NASA. As inovações proporcionadas pela tecnologia 3D. Então, uma das principais inovações é que a gente consegue construir objetos em escala 1 para 1 com um custo muito reduzido. Aqui vocês estão vendo esse cavalo, né, ele foi fotografado, depois digitalizado, né, para que pudesse ser construído em tamanho real. A gente pode fazer isso de uma forma legal, que é próteses mais baratas, a gente chama também de dispositivos de auxílio humano, né, funcionais, né, como essa mão que vocês estão vendo, completamente mecânica, né, e feita em plástico, numa FDM. Tem vários modelos desse tipo de prótese funcional para a mão. Tem alguns diferentes, esse aqui é feito em borracha, mas também impresso em manufatura aditiva e impressão 3D, né? E pernas, né? Também existem vários modelos de pernas que podem ser impressos com resistência mecânica, que permitem então que as pessoas possam andar normalmente. Essas são próteses funcionais personalizadas para animais, né, de estimação ou de zoológico ou de outras criações que se feriram ou precisaram de alguma prótese, né, então é possível fazer também, né. Impressão 3D de circuitos eletrônicos, esse é um nível de tecnologia muito interessante, porque vai permitir com que a gente integre os sistemas eletrônicos, né, assim como alguns condutores, junto com o equipamento que você está produzindo em manufatura aditiva via impressão 3D, ou seja, sai tudo pronto de uma vez só. Aqui tem a logística de combate, que é um negócio bem interessante, né? Então, soldados na linha do front, eles usam uns PET colados nele para saber como é que ele está psicologicamente e nutricionalmente. Essa informação é enviada, o Wi-Fi, para a central de comando, que tem impressoras para alimentos, né, vitaminas e outras coisas, impressoras 3D, constrói especificamente personalizado para cada soldado, né, uma ração nutricional, né, que pode ser entregue através de um drone na fronte de combate. Né. Isso é uma coisa bem moderna, está sendo testado e eu acredito que isso acabe virando rotina em algumas inserções militares. Inovação em sucos, então aqui tem uma máquina de suco muito legal, né? Essa máquina de suco, ela é abastecida, como vocês estão vendo aqui no teto, com laranja, e aí a pessoa, quando tem interesse em tomar o suco, ela vai, paga aqui o suco, e o suco é produzido e ela toma ali na hora, né? O legal é que esse suco, quando é produzido, né, a fibra, a casca da laranja, ela é processada e ela se transforma no copo que você vai tomar o suco. E aí depois que o copo está pronto, o seu suco que foi exprimido dessa casca aqui é despejado no seu copo para você poder beber, né? Isso é uma coisa muito legal. Imprimir no 3D as partes humanas e órgãos, então isso é uma inovação, tem muita tecnologia voltada nisso. Ela é construída quase sempre em biogel ou hidrogel, a gente chama de impressão 3D biológica, então monta-se uma malha com esse material. E esse material, ele permite a gente colocar células vivas. Então, depois que a gente constrói, fabrica essa malha, é possível você entrar com hidrogel e células vivas extras para que possa crescer dentro dessa malha alguma coisa biológica. Quase sempre a gente coloca um termopolímero, como vocês estão vendo aqui, depois injeta células com hidrogel nele,
e vai compondo cada uma das camadas até que você tenha um resultado esperado. Por exemplo, né, uma parte de um rosto humano, né, pessoas que sofrem acidente, etc. Né? A tonalidade da pele é a mesma da pessoa, né, porque você pode extrair informações ainda com referente a outras partes do corpo para poder confeccionar essa substituição ou prótese no rosto. Orelhas, né, também, né, então a orelha foi uma das primeiras que foi desenvolvida, né, com o hidrogel, o desenho da orelha, né, para que possa ser utilizado em caso de acidente ou deformação ou má formação. Aqui tem o primeiro coração funcional impresso em 3D, que foi fabricado em Israel há 2 anos atrás. Ele tinha todas as funções e ele funcionou por alguns minutos, né? Batendo mesmo, né? Então agora eles têm um estudo para tentar construir do tamanho de um ser humano funcional. Ele está dentro de um líquido, né, para que ele não estrague, um líquido baseado em hidrogel. Aqui tem uma impressão de um tecido humano, então faz-se uma malha, né, como a gente viu antes. Essa malha pode ser colocada diretamente na pele humana, né, onde tem o ferimento, e depois você insere, né, peles que vão crescer dentro do hidrogel fabricadas através de impressão 3D, né, e revestir as pessoas com essa pele para que ela possa permitir o crescimento da pele real, ou seja, ela vai por cima daquela malha, aquela malha permite o crescimento da pele real, né, por baixo dessa pele impressa, e depois essa pele impressa é substituída e você fica sem o ferimento, né? Essa é a ideia. Discussão e perspectivas futuras. A primeira é a manufatura avançada, né, que todo mundo chama de indústria 4.0, como os alemães batizaram. Ela tem inúmeras áreas, né, sensores, né, do tipo IoT, né, realidade aumentada, máquinas para análise preditiva, compartilhamento de dados, né, e várias outras coisas, visão computacional. Mas uma importante que a gente vê é essa aqui, que envolve robôs e máquinas de manufatura aditiva. Robôs porque muitas máquinas de manufatura aditiva, como nós vimos, né, são feitas já através de robôs, né, principalmente em manufatura aditiva em metal. Então a gente vê a importância da manufatura aditiva inserida na manufatura avançada daqui para frente. Discussão e perspectiva, então, na minha visão, eu percebo o seguinte: as inúmeras possibilidades alcançadas, né, com a manufatura aditiva via impressão 3D, elas permitem a gente avançar tecnicamente, né, em muitas frentes científicas, ajudando, obviamente, no desenvolvimento. A possibilidade de imprimir, né, partes humanas em 3D parece um caminho muito importante entre engenharia e medicina. E é fato que a manufatura aditiva permite a construção de peças sofisticadas as quais as outras manufaturas não alcançam. Então isso permite avanço significativo nos projetos de engenharia futuros. E no futuro, a manufatura aditiva, né, estará incorporada em todos os processos de fabricação e em quase todas as áreas que existem. Bom, gente, eu agradeço a todos que assistiram esse seminário, né, da semana da Tech Week, né, da FATEC de Bauru. Aqui tenho o meu e-mail, e se alguém tiver dúvidas ou perguntas, por favor, faça a gentileza de me escrever, eu com certeza irei responder. E então eu encerro aqui minha apresentação e agradeço a todos por terem me ouvido.